E agora vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos falar nessa noite. Abra a sua Bíblia lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Do verso 7 ao verso 12. Atos 27 ao 12. Vamos fazer essa leitura. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão. Paulo começou a falar ao povo e, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até a meia-noite. A sala no andar superior onde estávamos reunidos era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse ele, o rapaz está vivo. Então partiram pão e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo, e todos sentiram um grande alívio. Amados, no contexto dessa leitura que fizemos no livro de Atos, nesse capítulo 20, no contexto desse relato, vemos as grandes viagens missionárias do apóstolo Paulo. Vemos ali que ele é conduzido pelo Espírito Santo até a cidade de Chipre, Antioquia, Icônio, Listra, vai a Filipos, vai a Tessalônica, vai a Bereia, vai a Atenas, vai a Corinto e tantas outras cidades e regiões que o apóstolo Paulo é conduzido pelo Espírito Santo. E na sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo, chegando em Éfeso, na cidade de Éfeso, ele se encontra com alguns discípulos, não os discípulos apóstolos de Jesus, mas crentes ali na cidade de Éfeso. Ali o apóstolo Paulo se encontra com esses. E amados, o apóstolo Paulo, vemos histórias, relatos, a Bíblia, que foi um trabalho tremendo que o apóstolo Paulo fez ali na cidade, naquela região, na cidade de Éfeso. Trabalho extraordinário que o apóstolo Paulo fez naquela região. Coisas extraordinárias Deus fez naquele lugar através da vida do apóstolo Paulo. Temos relato na Bíblia que o lenço usado pelo apóstolo Paulo, o seu lenço pessoal, era levado aos enfermos, aos doentes, aquelas pessoas que viviam atormentados por espíritos malignos. O lenço do apóstolo Paulo era levado até esses, e eles eram curados, e eles eram libertos pelo poder de Deus através da vida do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, amado, já há algum tempo em Éfeso, resolve voltar, retornar a Jerusalém. E aí, amados, e nessa volta a Jerusalém, houve uma grande perseguição ao apóstolo Paulo e a sua comitiva, a todos que estavam enganjados naquelas viagens. Houve uma grande
perseguição sobre eles. Mas assim eles continuaram a sua viagem, o seu regresso a Jerusalém. E eles chegando a uma cidade próximo da Macedônia, uma cidade chamada Trode, que hoje se conhece pela cidade de Troia. E aí nessa cidade, em Trode, que acontece mais um extraordinário milagre de Deus através do apóstolo Paulo. Ele chega nessa cidade com um propósito, amados, de descansar, chegar, dar uma pausa na viagem, descansar e no dia seguinte retornar a sua viagem a Jerusalém. Esse era o propósito de Paulo, chegar em Trode e fazer isso, descansar e no dia seguinte, cedinho, continuar a sua viagem. Mas aqueles, Elias, que acolhem o apóstolo Paulo, Misso, tem o desejo de ouvir o apóstolo Paulo. Era o apóstolo Paulo que estava ali. O povo daquela cidade desejava ouvir o apóstolo Paulo, desejava receber os seus ensinamentos. E o dia que o apóstolo Paulo chega na cidade de Trode é um dia de domingo, um dia em que a igreja se reúne para adorar, para louvar o Senhor, também para partir o pão, para ceiar. Então é um dia em que a igreja para ouvir o Senhor. E ali na cidade está o apóstolo Paulo. E amados, é dado ao apóstolo Paulo a oportunidade, o privilégio de pregar naquela igreja, de pregar naquela cidade, de partir o pão, ceiar com aqueles irmãos. É dado ao apóstolo Paulo essa oportunidade. E uma coisa ali que me chama a atenção é que Paulo chega naquela cidade com um propósito de descansar e no dia seguinte seguir viagem. E amados, ele poderia pensar: não, eu vou preparar, foi me dada essa oportunidade de pregar a palavra, de dar ensinamentos a essa igreja. Ele poderia pensar: eu vou preparar aqui, vou passar uma mensagem curta, vou acabar o culto cedo, para ter mais um tempo para descansar e no dia seguinte, cedinho, seguir a minha viagem. Mas não, amados, a Bíblia diz que ele prolongou o seu discurso até amanhecer o dia. O homem pregou. Ele poderia ter esse pensamento de descansar, mas a Bíblia diz que ele se prolongou até ao amanhecer. Mas, amados, enquanto o apóstolo Paulo pregava nessa igreja ali em Trode, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, um jovem que estava sentado no parapeito da janela, é provável que estivesse fazendo calor naquele local, porque a Bíblia diz que muitas lamparinas, muitos candeeiros estavam acesos. E aí o jovem Eutico resolve ir sentar no parapeito da janela. Claro, não tinha ar-condicionado, muita gente estava ali para ouvir o apóstolo Paulo. E aí esse jovem, ele resolve, Everton, sentar no parapeito da janela lá do cenáculo, naquele local que estava reunido a igreja para ouvir o apóstolo Paulo. E aquele jovem, ao sentar naquela janela, meus amados, ele começa a perder o foco da pregação de Paulo. Ele começa a perder a concentração do que está acontecendo ali dentro da igreja. Ele se distrai. A Bíblia diz que ele adormece na janela e cai do terceiro andar
e ele morre. A Bíblia relata isso. E meu irmão, se Deus não tivesse manifestado o seu poder através do apóstolo Paulo, a vida daquele jovem tinha chegado ao fim. Ali encerraria a sua vida. Mas a Bíblia diz que Paulo desce, vai até aquele jovem, se inclina sobre ele e o abraça. E aquele jovem volta a ter fôlego de vida. Aquele jovem volta a respirar, a ter vida naquele momento. E meus amados, com esse acidente desse jovem que cai dessa janela, desse terceiro andar do cenáculo, podemos ver algumas verdades e tirar alguns ensinamentos para as nossas vidas nessa noite. Primeiro, janela não é lugar de você ficar atento ao que está acontecendo dentro. Não é lugar de você ficar atento ao que está acontecendo dentro. Ficar na janela lhe deixa desatento. Janela, amados, mostra muitas distrações. É lugar onde se vê muitas coisas. É um lugar atraente. E a partir do momento que esse jovem vai para a janela, ele começa a ficar desinteressado por aquilo que está acontecendo dentro de onde ele estava. Ele começa a perder o foco, ele começa a perder o raciocínio por aquilo que está acontecendo ali dentro daquela reunião. Ele começa a perder o foco da pregação do apóstolo Paulo. A gente vê, amados, que ele está dentro da igreja. Ele gostava de estar na igreja. Ele gostava de ver o que acontecia na igreja. Ele estava ali para ouvir o apóstolo Paulo. Mas ele começa a ficar desatento ao que está acontecendo dentro da igreja. Ou melhor, ele começa a ficar com a sua atenção dividida. Olha para dentro, olha para fora. A partir desse momento que esse jovem vai para a janela daquela sala, daquela reunião, da reunião ali do cenáculo, aquele jovem começa a ficar com uma visão para um lado e para o outro. Fica com um olhar dividido. E sabe, irmãos, muitos jovens nos dias de hoje têm enfrentado situações como essas. A janela para o mundo tem tirado o foco de muitos jovens cristãos. A janela do mundo tem tirado o desejo, a alegria, a vontade de fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Muitas distrações super atraentes estão na janela. E sabem isso? Muitas vezes o desejo de ficar na janela é muito grande, porque é muito atraente. Passa uma sensação de liberdade, é embelezador. E muitas vezes, meus irmãos, aquele que vive na janela muitas vezes se abestalha, fica abestalhado. É verdade. O camarada tem a sua noiva, o camarada tem a sua namorada ou a sua esposa, e aí ela é uma serva de Deus, fiel, inteligente, bonita, e aí o camarada começa a passar a vista numa pintura, Elias, lá fora, como dizia minha avó. Isso é uma pintura. Assim dizia
a minha avó, e se abestalha e cai. Se abestalha e cai. A pintura lá fora oferece mais prazeres, é mais atraente para ele. A pintura lá fora, como diz a minha avó, é mais atraente para ele. E uma grande verdade, amados, é que à medida que você vai sendo seduzido, atraído pelo que está lá fora, você vai se afastando, você vai se desligando das coisas de dentro. Você vai perdendo foco, você vai se desligando, se afastando aos poucos das coisas de dentro. Você começa a perder o prazer, o gosto, a alegria pelas coisas de dentro. Quando o rei Davi se abestalha pelo que vê e é seduzido e é atraído pelo que estava lá fora e cai, ele começa a perder o prazer, ele começa a perder a alegria de estar na presença de Deus, ele começa a perder a alegria de louvar a Deus, ele perde aquela alegria que só o Senhor dá. Vemos isso no Salmo 51, composto pelo próprio Davi. Ele diz no Salmo 51, verso 12: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses dentro de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. O verso 12 ele diz: restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. No verso 15 ele diz: abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Ele compôs esse salmo, amados, depois da besteira que ele faz de desejar usufruir daquilo que estava lá fora. Ele perde a alegria, ele perde o desejo de louvar ao Senhor. É isso que acontece quando você está na janela e começa a desejar pelo que está lá fora. E aí você é seduzido, é atraído, e você se apossa daquilo que está lá fora. E aí acontece o que aconteceu com o rei Davi. Ele perdeu a alegria, ele perdeu o desejo de estar na presença de Deus. Mas voltando para a janela também, amados, tem aqueles que vão para a janela porque os outros vai, sabe? Fulano vai, eu vou também. Às vezes está lá uma rodazinha de amigos, talvez na faculdade, seja lá onde for, e está lá aquela turma lá e mostrando vídeos no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, e aí não é nada demais, eu vou só olhar. Isso é perigoso, meu irmão, isso é muito perigoso. Não brinque com o pecado, fuja. Tiago diz isso: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E ele diz mais: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Logo, logo vocês vão estudar isso com o pastor Rinaldo, nos estudos que está acontecendo. Mas, meu irmão, nessa noite, o sono desse jovem Eutico é para nós, podemos dizer que é um símbolo de um jovem cristão que dorme e não se incomoda, símbolo de um jovem cristão que não transforma, símbolo de um jovem cristão que não deixa a sua marca.
Aprendemos, amados, com esta palavra, que janela é um lugar impróprio para o cristão. Não é um lugar favorável, não é um lugar bom para o cristão. Janela é também um lugar de indecisão, onde não sabemos ao certo o que queremos. Ficamos muitas vezes na janela e ficamos confusos, sem saber o que queremos. Quando se fica na janela, você fica indeciso. Você não sabe o que quer da vida. Se olha para fora ou se olha para dentro. Então não é um lugar bom para o cristão estar. Portanto, jovem, se você está na janela, você precisa sair da janela. Você precisa acordar desse sono espiritual que a janela lhe deixou. Olhe para dentro, porque as coisas de dentro, meu amado, é muito melhor. As coisas que estão dentro é bem melhor. Tem uma verdadeira alegria. E sabe, irmãos, aqui dentro podemos dizer que é mais seguro. Assim encerramos essa noite, dizendo para você: se você estiver na janela, saia da janela. Não é um lugar favorável, propício, bom para o cristão estar. Saia da janela, porque não é bom, é perigoso. Amém?